Amém, Jesus? Irmãos, abra a tua Bíblia, por favor, em nome de Jesus. Hoje o Senhor vai nos direcionar, aleluia, para nós olharmos um pouquinho para essa condição de sermos filhos de Deus, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Abra no livro de Romanos, eu até citei esses versículos numa outra pregação, mas não foi o tema central. E hoje eu quero trazer como tema central esses versículos que o apóstolo Paulo traz ali aos irmãos que estão em Roma. E o livro de Romanos é é uma das epístolas de Paulo mais completa. Se todos os cristãos tivessem o livro de Romanos, sabe assim, decorado, aplicado na sua vida, não teria cristão passando por luta, por dificuldade ou qualquer coisa parecida. Por quê? Porque as lutas e dificuldades para você não seria nada. Não que você não teria, mas não seria nada para você. Porque o livro de Romanos, ele é um mini evangelho. Um mini evangelho. É chamado assim pelos teólogos. Mini evangelho de Paulo. Porque aqui trata desde como você entra na igreja, como você sai, como você se comporta, como você tem que ser. Então, se alguém tem curiosidade em saber como é ser um cristão, leia o livro de Romanos. Leia o livro de Romanos. Porque você vai ter uma noção clara de como é ser isso. Amém? Romanos capítulo 8, versículo de número 14 em diante. Romanos 8, 14 em diante. Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois não recebestes um espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual chamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Poder sentar em nome de Jesus. Amados, tanto o ser humano, vamos dizer assim, o ser humano, ele nasceu no coração de Deus. A Bíblia diz que no início, se você for lá ler em Gênesis, no primeiro capítulo de Gênesis, nos primeiros versículos de Gênesis, que o Gênesis significa o livro da criação, você vai ver que a terra era sem forma e vazia, e que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Nós temos a consciência que não havia terra, só água, e por isso o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus, ele é o Criador, e Ele não é Deus de deixar nada sem forma e vazio. Por isso Ele é o Criador. E Deus então vai criar, através da sua palavra, Ele vai dar ordem, haja luz, haja terra, divida as águas, haja os animais do campo, do mar, do ar, tudo através de palavras. O Senhor faz surgir toda a complexidade que até hoje o homem não consegue explicar, né? Da nossa galáxia, enfim, do nosso planeta.
Só que quando Deus faz tudo isso, Deus, ele vê a necessidade de colocar alguém para cuidar de tudo isso. Então nasce o homem no coração de Deus. E é interessante que Deus, ele vai dizer que façamos o homem à sua imagem e semelhança. A palavra façamos está no plural e significa que havia mais de uma pessoa. E essas pessoas, acertadamente, é o Deus Pai Todo-Poderoso, o Espírito dele que estava ali, e mais o seu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré. Os três chegam num consenso de criar o homem, sim, mas criar o homem à imagem e à semelhança de Deus. Porque o que está em discussão, a criação do homem? Não. O que eles discutiram? Se iam fazer a imagem e semelhança do próprio Deus. É isso que estava em discussão. Então chegaram no consenso de sim, fazer o homem à imagem e semelhança de Deus. Não é que nós nos parecemos com Deus, porque a Bíblia diz que Deus é espírito. E se Deus é espírito, espírito não tem forma. Mas por que Deus então, ele vai escrever a Bíblia de uma forma que parece que ele se parece conosco? Não, ele cria uma linguagem figurada para que o homem entenda que ele está olhando, que ele está ouvindo, que ele está agindo com as suas mãos, que ele é poderoso e está no controle de tudo. Amém? Mas então, o que é forma e semelhança de Deus? Formato de Deus, espírito. Deus fez o homem uma tricotomia: corpo, alma e espírito. Então nós temos o Espírito de Deus. E a outra situação que faz o homem se parecer com Deus é que Deus fez o homem um homem pensante. Deus pensa, o homem também tem capacidade de pensar. Não no grau que Deus pensa, mas Deus fez o homem pensante como ele. Amém? Essa é a nossa imagem e semelhança de Deus. Nós temos o Espírito dele e pensamos. É o único ser no mundo que pensa. Tá bom? O cachorro, ele pode ser o mais inteligente possível, treinado, da polícia. Você dá ordem, ele vai tudo, mas ele é limitado. Igual o ser humano, não. Somos o único ser pensante. E Deus fez isso à sua imagem e à sua semelhança. Quando Deus cria o homem, ele já cria o homem na intenção de cuidar do homem. Quem está entendendo, diga amém. O homem vai cuidar do que ele criou? Sim. No entanto, ele bota Adão no jardim do Éden e fala para Adão: lavra a terra, dá nome aos animais. Né? Por quê? Porque ele coloca Adão para cuidar daquilo que ele criou. Amém? Mas Deus, todo final da tarde, a palavra do Senhor diz que Deus vem ao encontro de Adão. Todo final de tarde, Deus se apresenta a Adão. E eu acredito que Deus se apresenta a Adão e vai falar: ô meu filho, como que foi o dia? Foi bem? Você conseguiu nomear qual animais? Você lavrou a terra? Você plantou o que hoje? Você cuidou de qual planta? O cuidado de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Como um verdadeiro pai. Então, Deus, ele tem essa paixão, ele tem esse amor pelo ser humano para cuidar de cada um de nós como verdadeiramente filhos. Essa é a intenção de Deus, que nós nos aproximemos dele como filhos. Deus, ele prestava tanta atenção em Adão, e estava tão próximo de Adão, cuidando dos mínimos detalhes na vida de Adão, que ele percebeu que não era bom Adão ficar sozinho.
Então agora Deus, Ele vai colocar Adão num sono profundo. A primeira cirurgia da Bíblia vai acontecer. Deus faz uma cirurgia lateral, tira de uma das costelas. E alguns teólogos dizem que a costela não é a costela perto da bacia, é a costela perto do coração. E desse osso, que Ele próprio Deus criou do pó da terra, Ele vai criar a mulher. E vai dar para Adão, para que seja a sua companheira, a sua disjuntora, a partir daquele momento. E ali, a ordem de Deus é que eles se produzissem. É que eles fossem verdadeiramente marido e mulher, e que eles, tivessem filhos. Porque essa é a vontade de Deus para o ser humano. Você veja que casais hoje que não querem ter filhos, mas são pai de pets, Isso é antibíblico. E vou até um pouco mais longe para que você entenda. É anticristo. Porque Deus pediu para que o homem gerasse e enchesse toda a terra. Então essa mentalidade hoje, não querer ter filho, não é de Deus. Não é de Deus. O homem e a mulher, ele tem que se unir, tem que ter filhos. Tem que ter filhos. Amém, Jesus? Porque essa é a vontade de Deus para o homem. Quem está entendendo, diga amém. Quando Deus, por algum momento ali, depois de criar Eva, por algum momento, tudo estava estabilizado na vida do homem. Deus tratando os dois como filho, cuidando dos dois como filho. Mas, infelizmente, veio a desobediência. E até nós que somos pais imperfeitos, Quando um filho desobedece a gente, até nós que somos imperfeitos ficamos irados, ficamos bravos, tentamos aplicar uma correção para não colocar a perder o filho. Nós colocamos, e às vezes aquilo dói em nós, às vezes é algo que nós não queremos fazer, mas é necessário fazer. Você imagine Deus sendo perfeito. A desobediência veio, fizeram algo, e é uma coisa que eu quero que os irmãos gravem aqui nessa noite. A maior batalha que existiu na Bíblia, a maior batalha do mundo, foi sem espada, sem lança, foi sem exército. Foi só uma serpente colocando uma dúvida na mente de Eva. Você quer comer aquela fruta? Por que você não come? Não, porque Deus falou que se eu comer eu vou morrer. O que a serpente falou? Não, não é isso não. Deus não quer que você se pareça como Ele. Se você comer, você não vai morrer. Você vai se parecer como Ele. Irmão, foi uma frase invertida. A maior batalha da Bíblia foi sem espada, sem lança, sem exército. E ali houve uma ruptura, uma separação entre homem e Deus. Quando Deus chega depois do pecado, depois da desobediência ao jardim do Éden, eles já estão escondidos. Eles já sabem que estão nus, se sentem envergonhados, correm atrás de folhas para se taparem. E ali Deus entra no jardim, como fazia todos os dias. Adão, onde está tu? E Adão vai dizer: Senhor, eu me escondi, com medo, com vergonha do Senhor. Aí Deus já sabia. E naquele momento, aonde o Senhor vai sentenciar, porque essa é a justiça de Deus. Entenda o que eu estou dizendo. Você pode ser
uma pessoa boa, alegre, feliz, ajudar os outros. Você pode fazer o que você quiser. Você pode ser a pessoa mais exemplar deste mundo. Entenda. Mas se você transgredir a lei de Deus, Ele vai te sentenciar. Não existe ninguém na terra ao ponto de Deus passar pano para ele. Quem está entendendo, diga amém. Não tem. Deus não passou pano para Davi. Deus não passou pano até para o pai da fé, Abraão, quando errou. Deus não passou pano. Todos tiveram que arcar com as consequências dos seus erros. Quem está entendendo? Porque essa é a maneira justa de se viver. Pessoas que encobrem erro dos outros, pessoas que passam pano para os outros sabendo que está errado, isso não é justo. Isso não é justo. Então não espere isso de Deus. Não espere isso de Deus. Se você, aleluia, deve alguma coisa, se você precisa consertar alguma coisa, conserte. Não espere que Deus te abençoe dessa forma, que Ele não vai te abençoar. Não espere. Então Deus toma uma decisão dura. Dura. Deus tira Adão e Eva do jardim do Éden. E a palavra do Senhor diz que Ele coloca um anjo com uma espada de fogo na porta do Éden para que eles não voltassem para lá. E não tivessem o risco de comer da árvore da vida eterna. E aí eles vão vivendo o pecado eterno, a eternidade. Pois bem, uma das coisas que nós temos consciência é que Deus criou o homem para ser eterno. Mas através do pecado a morte entrou na terra. Através de um homem, Adão, a morte entrou na terra. Quem está entendendo, diga amém. A partir daí, começa uma jornada duríssima. Duríssima. Uma jornada da humanidade, do próprio homem, em que? Em voltar a ser filho de Deus. Tornar a ser filho de Deus, homem de Deus. É claro que no Antigo Testamento, nenhum homem do Antigo Testamento, nem Abraão, nem Moisés, nem depois de Moisés, um homem tremendo também, Neemias, nem Elias, nem Eliseu, nem Davi chamou Deus de Pai. Porque eles não tinham essa revelação ainda. E por isso eles chamavam Deus do grande eu sou, né? Dos reis, Senhor dos senhores, Senhor dos exércitos. Porque eles não tinham essa revelação ainda de Deus Pai, como nós temos hoje, que veio só através de Jesus Cristo. Mas esses homens também tiveram que lutar para se aproximar novamente de Deus. Por quê? Porque como o pecado entrou no mundo através de um homem, todo homem foi contaminado por esse pecado. O pecado de Adão e Eva. O pecado da desobediência. Então todo homem agora, ele precisa se redimir. Ele precisa entregar sua vida a Deus. Ele precisa aceitar Senhor Jesus como Salvador da sua vida, para que apague esses pecados. Por isso que no primeiro momento entra a lei. A lei, ela não salva. Mas a lei, ela mostra o quanto o homem é miserável, pecador. O quanto o homem está condenado. A lei mostrava isso. E eles passaram muito tempo na lei. E Paulo mesmo vai dizer que a lei foi enfraquecida pela carne. Como assim, pastor? A lei de Deus, a lei que o Moisés trouxe lá, né, do Monte Horebe, não foram só 10 mandamentos, foram 613 preceitos. Desses 613 preceitos, 300 e alguma coisa negativos, que eles não podiam fazer de jeito nenhum, 200 e pouco positivos, que eles tinham que fazer todos os dias. E esses 613 preceitos se tornou a carta magna
da nação de Israel. Porque toda nação tem a sua constituição. Sim ou não? Nós temos aqui o nosso país, o Brasil, tem a sua constituição. Apesar de não estar sendo respeitada, nós temos uma constituição. Todo país tem a sua constituição. O que é constituição, pastor? É o que rege aquele país. As regras, as leis que dão origem às leis civis, às leis federais, às leis jurídicas de um país. Então Israel, quando Moisés desce ali com as tábuas, a intenção de Deus é tornar Israel um país, uma nação soberana, separada, uma nação de Deus, diferente de qualquer outra nação da terra. Então Deus traz a carta magna, os 613 preceitos. Nós temos aqui os 10 mandamentos, né? Que são citados na Bíblia, mas são 613. Mas o homem não consegue obedecer. O homem quebra esse pacto também. Pela carne, quer dizer, pela vontade da carne é quebrada a lei. O que significa isso? Que eles não conseguiam cumprir a lei porque eles obedeciam a sua carne. E o pecado novamente destrói o povo. 2 milhões de pessoas saem do Egito para entrar em Canaã. Sai 2 milhões de pessoas, 3 famílias entram. Todos morreram pelo deserto, porque não conseguiram cumprir a lei. Murmuraram, reclamaram, mesmo vendo milagres, mesmo Deus cuidando deles como Pai. Estou com fome, maná vinha. Quero comer carne, nuvem de cordoniza vinha do Atlântico, do mar. Você já viu passarinho fazer ninho no mar? Vinha do mar. Caía lá na porta da casa deles, na porta da tenda deles. Cordonísia. Sabe o que é cordonísia? Comida de faraó. Você está entendendo o que eu quero dizer? Carne de primeira qualidade. Carne de faraó, de reis. Só comiam isso. Coisa fina. Deus mandou cair na porta da tenda de cada um deles. E para comer até cansar. Era uma coluna de nuvem de dia para proteger do sol. Era uma coluna de fogo de noite para proteger dos animais selvagens, peçonhentos. Que Deus é esse? E o povo murmurando. Ficaram pelo caminho. As 3 famílias que entrou, foi tremendo. Porque Josué e Caleb foram os homens que não desanimaram diante do que viram. Porque eles não andavam por vista, eles andavam pela fé. Eles viram sim os gigantes, eles viram sim a montoeira de gente que estava na terra de Canaã, mas eles disseram, se Deus prometeu, já é nosso. Quem está entendendo, diga amém. Eles não duvidaram. Como os demais falaram, esquece, vamos embora, vamos voltar para o Egito, não tem como, tem gigante na terra. José e Caleb falaram assim, não, vá os 6, eu não vou. Nós vamos entrar e vamos conquistar a terra. Amém? Então você vê que mais da metade do povo de Israel não servia a Deus como um verdadeiro filho. Porque eles murmuravam, xingavam. E parece que não é muito diferente disso de hoje, né, irmãos? Que hoje nós vemos aí muitos jovens na rua que não honram seu pai. Israel não honrou Deus. E por isso ficaram no meio do caminho. Mas aqueles que honraram, foram honrados por Deus. Porque isso é lei. Jesus disse, aquele que me negar diante dos homens, meu pai o negará. Mas aqueles que me honrar diante dos homens, o meu pai vai honrar eles. É lei. Então, quando vem as gerações futuras, já em Canaã, e nós sabemos que ali então se instituiu o reino de Israel, Deus separa aquele povo,
Aquele povo passa a ser exemplo para todos os povos. Todos os povos olham para Israel e entendem que Deus é com eles, porque Deus cuida deles como filhos. Mas mesmo assim, Israel sai da presença do Senhor. E a situação fica tão difícil de se converter, tão difícil que a lei não consegue mais. A lei, ela falha na sua proposta. Não porque a lei é fraca, é porque os homens não obedecem. Então agora só tem uma solução: Deus enviar o seu único filho. Somente um sacrifício agora. Um sacrifício vivo vai colocar o homem de novo na condição de filho de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então, agora Jesus Cristo, ele vai se manifestar. E é tão interessante que Jesus é Deus e se fez homem para que os homens se tornassem filhos de Deus. Olha que interessante. Jesus é Deus e é filho de Deus, vai se manifestar na terra como homem, para dar oportunidade para os homens se tornarem filhos de Deus. Porque esse é o papel principal: resgatar o homem do inferno, da condenação eterna. Então Jesus, ele vai vir e vai fazer o seu trabalho e vai anunciar o evangelho do reino. Ele vai morrer numa cruz, porque já estava determinado, vai derramar o seu sangue, porque é um sacrifício vivo. E ele então vai rasgar o véu do templo de alto a baixo e vai se abrir uma porta agora. E essa porta se chama a porta da reconciliação. Essa é a porta agora que está aberta, se chama a porta da reconciliação, porque todo aquele que nele crê não vai perecer e vai ter a vida eterna. E a vida eterna nada mais, nada menos é que receber a adoção de Deus na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus? Então, quando o apóstolo Paulo, ele vai levar essa mensagem a Roma é caótica. O reinado de Roma está acabando. O reinado de Roma está sendo destruída. Nero bota fogo em Roma e acaba com o Império Romano. Enfraquecida, sabendo que não conseguiria se levantar mais. Então agora vai colocar o catolicismo ou o cristianismo como religião central de Roma. Por quê? Porque eles não querem cair. Eles não querem deixar de existir. O Império Romano não quer se curvar a ninguém. Então, como eles vê o cristianismo crescendo e uma força tremenda, algo que não se pode parar, nem Roma pode aguentar, eles falam: então vamos unir eles a nós e que vamos continuar no auge. Só que isso não estava no plano de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Nem tudo aquilo que nasce no coração do homem é a vontade de Deus. E não estava. Nem tanto Roma deixou de existir. O Império Romano, né? Mas quando Paulo vai escrever aos Romanos, ele escreve a os irmãos que se converteram ali em Roma. Mas não é fácil servir Jesus Cristo em Roma. Porque há uma perseguição de Nero cruel aos cristãos. Para matar os cristãos. Para exterminar. Eu disse isso aqui numa outra pregação. Que Nero, ele tinha o hábito de tirar a pele da pessoa, deixar na carne viva, pendurar num poste e tacar fogo, para que iluminasse Roma. Era muito cruel.
Então eles viviam escondidos, em povos, escondidos, fazendo os cultos, ensinando a palavra, disseminando, aleluia, as obras de Deus, principalmente pelas cartas de Paulo. E Paulo então vai dizer: olha, o sofrimento é grande, a luta é grande, o desafio é grande, mas vamos olhar para uma condição: somos todos filhos de Deus. E é para isso que eu quero que você olhe nesta noite. Porque nós vivemos, meu irmão, num mundo extremamente complicado. Esse mundo é um mundo atribulado, complicado. Esse mundo caminha para a destruição, porque o sistema desse mundo não é de Deus. O sistema desse mundo é do diabo. E o diabo, ele quer acabar com a vida daqueles que são de Deus. Entenda isso que eu quero te dizer. É por isso que muitas coisas da sua vida é com luta, é com muito trabalho, é com muita dificuldade. É por isso. Mas uma coisa é certa: no final, você sai mais do que vencedor. Por quê? Porque a promessa de Deus está na sua vida. Amém? E é isso que nos faz, aleluia, ter consciência do que é ser filho de Deus. Então o apóstolo Paulo vai dizer: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, o homem e a mulher que são verdadeiramente filhos de Deus, eles vão ser guiados pelo Espírito e não pela sua carne. Não é a sua vontade, o seu desejo que comanda. Não. Quem comanda ele é a vontade de Deus, através do Espírito de Deus. Quem está entendendo, diga amém. E o Espírito de Deus, o Espírito, onde está o Espírito de Deus? A liberdade, diz a palavra. Não há escravidão. Não há escravidão. Então, me perdoe, estão agora querendo tornar normal a depressão. Porque essa geração, a geração das pessoas atribuladas, das pessoas aflitas, das pessoas preocupadas, tem gerado muita depressão. Meu irmão, aonde o Espírito do Senhor está, a liberdade, não há prisão. Não há prisão. Quem está entendendo, diga amém. Então a depressão não é de Deus. A depressão é um aprisionamento da alma da pessoa. E quem quer prender a alma de alguém? O diabo. Porque se existe uma batalha pela sua vida, é pela sua alma. Há uma batalha travada todos os dias pela sua alma. O diabo quer levar a tua alma para o inferno. Jesus quer resgatar a tua alma. Há uma guerra, há uma luta, todos os dias. Então Paulo vai dizer: o Espírito de Deus estão nos filhos de Deus. E os Espíritos de Deus não andam segundo a sua vontade, andam conforme a vontade de Deus. O homem de Deus que tem o Espírito de Deus não entra em concordância com o que está lá no mundo, porque o mundo jaz no maligno. Porque tem o Espírito de Deus. Quem está entendendo, diga amém. E a palavra do Senhor diz que os passos de um homem bom, os passos de um filho de Deus, os passos de um homem cheio do Espírito de Deus são confirmados pelo Senhor e não pelo próprio homem. Quem está entendendo, diga amém. São confirmados pelo Senhor. E é por isso que nós conseguimos identificar homens que foram abençoados, homens que foram cheios de poder, homens que conquistaram, porque foram tementes a Deus, porque obedeceram a Deus em toda circunstância, não se desviaram da fé. Isso é ser um filho de Deus verdadeiro.
Homens que verdadeiramente se comprometem, mulheres que se comprometem a viver o Evangelho. Porque o Evangelho, meu irmão, o Evangelho não é uma moda. Porque a moda é hoje, amanhã já não é mais. Ela passa. O Evangelho é uma prática de vida. Então viver o Evangelho é viver uma prática de vida aos pés do Senhor, obedecendo a sua palavra. Aleluia. E permitindo que o Espírito de Deus permaneça dentro de nós. Então isso é ser filho de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Não é modinha. Não é simplesmente dizer que está indo na igreja. Porque até a igreja, até o diabo vem. Quem está entendendo, diga amém. Ué, Deus não estava fazendo uma reunião no céu com os anjos em Jó? Quem que apareceu lá? Hein? Quem que apareceu lá? O capiroto. Apareceu lá o chifrudo, irmão. Deus olhou e falou assim: aquele bicho feio no meio dos anjos. O que você está fazendo aqui? Oh, coisa ruim. Eu vim de passear pela terra. Entrou no meio da reunião de Deus. Você acha que o diabo não vai entrar dentro de uma igreja? Você acha, irmão? E por que ele entra dentro de uma igreja? Para procurar lugar para... E qual é o lugar que ele mais adora estar? A vida de uma pessoa. Porque ele quer destruir a imagem e semelhança de Deus. Amém? Mas se você é filho de Deus, se o Espírito de Deus está em você, e você se tornou verdadeiramente um filho de Deus, o mal não pode te tocar. Não pode, o maligno não toca. O maligno não toca. O máximo que o diabo pode fazer é tentar atrapalhar a tua vida. Tentar mudar condições de tempo, tentar mudar condições aí fora, para tentar atrapalhar a tua vida. Vai tocar na sua vida, não. Porque o que é nascido de Deus, o maligno não toca. Quem está entendendo, diga amém. Esse é filho de Deus. Então Paulo vai dizer: pois não recebemos o espírito de escravidão. Entenda, todos aqueles que vieram até Jesus Cristo, receberam Jesus Cristo para se tornarem filhos de Deus, mas ainda vivem na velha maneira de viver, estão debaixo de escravidão. Porque quando somos adotados por Deus, a primeira coisa que Ele faz é nos dar uma nova vida. É nos dar uma nova vida. Pastor, eu vim para a igreja, aceitei Jesus, mas minha vida não mudou. É claro, porque só levantar a mão, aceitar Jesus no seu coração é muito pouco. Cadê a obediência? Cadê a renúncia? Cadê a intimidade com Deus? A santificação, que sem ela ninguém verá o Senhor. Cadê? Não pode, não tem como. Então entenda, ser filho de Deus não é simplesmente vir à igreja, sentar nessa cadeira, ouvir o pastor pregar 3 vezes por semana, voltar para a tua casa, guardar a Bíblia na gaveta e durante toda a semana, no seu trabalho, na escola, aí quando você chega na sua casa, você assiste o que quer na televisão, você ouve o que quer, você dá risada do que quer, você deixa coisas erradas participar da tua vida, e aí você quer ser filho de Deus. Deus não aceita. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Estão pregando um evangelho aí, né, de inclusão. Como se Jesus não fosse alguém que tivesse de braços abertos para receber todo mundo. E nesse evangelho que estão pregando aí, você pode fazer o que quiser da tua vida, porque Deus te ama. Opa! Cuidado, irmão. Cuidado, eu já vi essa conversa. Você tome cuidado. Isso leva para o inferno, não leva para o céu. As leis de Deus estão aqui. Olha o que você quer fazer. Olha para o que está escrito. E vê se Deus permite você fazer. Por quê? Porque todo pai repreende o seu filho. E Deus, Ele vai nos disciplinar. Porque todos os filhos de Deus são disciplinados. Aonde? Na sua palavra.
Filhos que não têm a disciplina de Deus não são filhos legítimos, são bastardos. Conseguiu pegar? Porque todos aqueles que são verdadeiramente filhos são disciplinados. Pelo quê? Pela palavra. E a palavra de Deus tem mais não do que sim para você. Essa é a disciplina de Deus. Amém, Jesus? Para quê? Para que você não perca a tua alma. Então Deus trabalha dessa forma. Pois não recebemos um espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste um espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. Por esse Espírito de Deus na nossa vida, aleluia, que nos testifica como filho de Deus, nós podemos clamar Abba Pai. Irmão, Jesus causou um choque em Israel, mas um choque tão grande, mas tão grande, que pessoas, famílias e até mesmo vilarejos ficaram ali dias e dias pensando no que Jesus falou. Até autoridades do Sinédrio, ali dos fariseus, dos escribas, dos doutores da lei, ficaram perplexos com a nova notícia que Jesus disse. Quando Jesus se manifestou, começou a pregar o evangelho, como filho de Deus e como homem, a primeira coisa que ele disse: olha, quando vocês orarem a Deus, vocês orem, Pai nosso que estais no céu. Irmãos do céu, quando Jesus falou de chamar Deus de Pai, foi uma bomba atômica. Blasfêmia. Sabe por quê? Porque os judeus até mudaram o nome para falar com Deus. Porque eles não tinham, eles não achavam digno de tocar no nome de Deus. Então eles até mudaram o jeito de falar para traduzir o nome de Deus. E quando Jesus chega falando, olha, só você pode chamar Deus de Pai. Irmão do céu, que ela foi uma bomba em Israel. Uma bomba em Israel. Mas Jesus estava ensinando o novo e vivo caminho. Uma nova aliança, que seria agora no seu sangue, no seu sacrifício. Quem está entendendo, diga amém. Então, através do sacrifício de Jesus, hoje a porta está aberta para nos tornarmos filhos de Deus. E olha o que Paulo vai dizer. O mesmo Espírito. Qual Espírito? O Espírito de Deus que nos faz testificar que somos filhos de Deus. E ele vai dizer, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, não é qualquer um saindo para a rua dizendo eu sou filho de Deus, não. O Espírito precisa testificar. Amém, Jesus? Então Deus precisa se manifestar, testificar, aparecer. Aleluia. Aonde? Nas suas palavras, nas suas condutas, na sua maneira de agir, na sua honestidade. Aleluia. Na sua prontidão em servir, em ajudar. O Espírito de Deus testifica. Você fica impossibilitado, entenda, de fazer o que é errado. Você fica impossibilitado de fazer o que não é justo. Quando você vê uma injustiça, isso fere a tua vida. Porque quando a pessoa olha uma injustiça e trata aquilo como normal, esquece, irmão, já está corrompido. Já está corrompido. Porque quando você olha uma injustiça acontecendo, seja com qualquer pessoa que for, se não tiver indignação dentro de você, já era. Já era. Você já está corrompido. O Espírito de Deus já não está em você. Porque o certo é você olhar uma injustiça acontecendo, seja com qualquer pessoa que for. Nem se aquela pessoa merecer. Uma injustiça é injustiça. Você tem que ficar indignado. Você não pode aceitar aquilo.
E esse é o Espírito que testifica em você. Quem está entendendo, diga amém. Então, vai testificar. Como? Você olhando, identificando o pecado, você fala, não, eu sirvo a Deus. Não quero isso na minha vida. Você identificando o caminho que leva à destruição, você fala, não vou por ali. Que isso, eu sirvo a Deus? Aquilo ali não é para mim. O Espírito testifica. Quem está entendendo, diga amém. Eu disse para uma irmã que estava tendo problema com o marido. Eu falei assim, enquanto ele tiver prazer de fazer o que ele faz, ele nunca vai ser liberto. Porque a pessoa só é liberta quando ela se torna escrava de uma situação. E o escravo, ele não quer continuar escravo. Ele sempre vai tentar lutar para sair da escravidão. Mas a pessoa que tem prazer de fazer o que faz, ela nunca vai se libertar. Então entenda isso. Se você conhece alguém que tem prazer de fazer o que faz, nunca vai se libertar daquilo. Mas se tem uma pessoa que não quer mais aquilo na vida dela, na vida dele, mas ele ainda está lutando contra isso ainda está escravizando a vida dele, esse vai ser liberto. Quem está entendendo, diga amém. Porque não pode ter o prazer de fazer. Amém, Jesus? Então, o Espírito de Deus vai testificar. E aí, ele fala da promessa. Que é algo que nós temos que guardar no nosso coração. Por quê? Porque o diabo, ele é especialista em tentar seduzir o ser humano. Ele abre porta também, sabe disso? Ele abre porta, ele dá oportunidade, sabe? Ele traz situações. Aí você fala, nossa, mas é Deus. E não é. E não é. Quantas pessoas já chegaram diante do altar e falaram assim, eu encontrei o homem do meu sonho. Pastor, ora para mim. Ele é lindo, maravilhoso. Quantas vezes, irmãos? A irmã some da igreja. Mas cadê a irmã? Não está vindo à igreja. A irmã não está vindo à igreja porque está com o olho roxo. Está com vergonha. Porque aquilo que era de Deus já não é mais. Você está entendendo o que eu quero te dizer? O Filho de Deus, ele vai andar debaixo da permissão de Deus. Porque todas as decisões do homem de Deus, da mulher de Deus, do Filho de Deus, é tomado na presença de Deus, em oração, em busca de revelação da palavra. Quem está entendendo, diga amém. Mas aquele que é dono de si mesmo e não é filho de Deus, e não tem que prestar conta para Deus, ele faz conforme a sua vontade. E é por isso que as pessoas acabam dando muita coisa errada nas suas vidas. Porque elas deixam de obedecer o pai. O filho pródigo deixou de obedecer o pai. Pediu a herança antecipada. E para o judaísmo, pedir herança antecipada é matar o pai. Então aquele filho matou o pai. Nem tanto o seu irmão vai falar para o pai quando o irmão volta. Mas o senhor vai aceitar ele de volta? Por quê? Não é porque o irmão é ruim. Não é porque o irmão não gosta do irmão. Não. É porque pela lei judaica ele tinha matado o pai. Quem está entendendo, diga amém. Então o filho pródigo, ele não quer mais obedecer o pai. E ele vai. Gasta tudo que tem, né? Com os prazeres desse mundo. Se afunda no pecado. E o salário do pecado é o quê? É a morte. Não morte física, mas aí espiritual. E ele se viu escravo de uma situação. Meu irmão, para um judeu cuidar de porcos
É a coisa mais humilhante da sua vida. Tem judeus que preferem a morte do que cuidar de porcos, porque porcos para ele é um animal imundo. E tá lá um judeu cuidando dos porcos para não morrer de fome. Porque ele dava ração, ele dava uma mãozada de ração pro porco e a outra ele enfiava na boca. Ele comia a ração do porco para não morrer de fome, porque ninguém dava mais nada para ele. Você está entendendo como é que é a vida fora? Como é que é a vida fora da casa do Pai? Essa é a vida fora da casa do Pai. Na casa do Pai tem pão. Não é isso que ele falou? Na casa do Pai, os jornaleiros do meu Pai têm pão. Com abundância, não falta. E eu estou aqui padecendo de fome. Por quê? Porque ele saiu da casa do Pai. Ele não quis mais obedecer ao Pai. E esse é o preço quem paga quem não quer mais obedecer a Deus. Você está achando que quem não quer mais obedecer a Deus vai comer o melhor dessa vida? Vai comer o pior. Ah, mas eu conheço pessoa que saiu da igreja aí, tá aí numa boa aí fora, aí tá tudo dando certo para ele ainda. Porque tem coisas que ainda estão funcionando. Tem coisas que ainda estão dando certo. Mas Deus já encerrou faz tempo. É só tempo. É só o tempo. É só o tempo que você vai ver como vai desmoronar essa vida. É o tempo. Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus? Então, olha o que Paulo vai dizer. Se nós somos filhos, somos. O que ele está falando? Qual é o termo que ele está usando aqui? Para que você se analise. Para que você olhe para dentro de você. Para que você olhe as suas atitudes, as suas palavras, a sua vida por completo. E fale, não, eu sou filho. Se somos filhos. Quem está entendendo, diga amém. É para nós nos analisarmos. É qualquer um que é filho de Deus? Não. Infelizmente. Se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. Irmão, isso aqui é muito profundo. Se somos filhos, somos herdeiros. Herdeiro de quem? Do Criador dos céus e da terra. Ele é dono da prata, ele é dono do ouro. Ele é dono de tudo. Agora, como é que pode? Pessoas dentro da igreja falam que é filho e está passando necessidade. Pessoas dentro da igreja falam que é filho. Ele é a fonte da água da vida, passando sede, passando fome. Como é que pode? Sabe o que a gente pode analisar? O Brasil chegou a 47 milhões de evangélicos. 47 milhões de evangélicos. Sabe o que isso significa? Que hoje os evangélicos decidem uma eleição presidencial dentro do nosso país. Decide uma eleição presidencial dentro do nosso país. 47 milhões. Mas como é que pode chegar a esse aumento, a esse número? Mas aumentou a criminalidade, aumentou o feminicídio, aumentou o roubo. Como é que pode? Aumenta o número de cristão, aumenta o número de evangélico, mas aumenta o número de roubo, de feminicídio, de tráfico de droga. Mas peraí, tem alguma coisa errada. Tem ou não tem? Se aumentou o número de cristãos, era para o país estar melhor. Mas por que está pior? Porque tem muita gente falando que é cristão e não é. Tem muita gente falando que é filho de Deus e não é. Porque não vivem conforme a palavra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Somos herdeiros de Deus. Irmão, o que nós vamos herdar? A vida eterna. O reino de Deus é nosso. Será que você pode entender isso?
E quando você perde tempo com as coisas dessa vida, dessa terra, que é passageiro, que vai ficar aqui, Deus tem eternidade para você. Mas tem gente pensando só aqui. Pessoas, eu preciso trabalhar. Sim, trabalhe, pensando no céu. Pastor, mas eu tenho que cuidar da minha família. Sim, cuide da tua família, mas pensando no céu. Ô pastor, eu tenho que andar no mundo, eu tenho que ser uma pessoa normal. Sim, mas pensando no céu. É isso que Deus quer de nós, dos verdadeiros filhos. Que você dê testemunho de vida, que você seja verdadeiramente herdeiro, que quem tem herança possa confiar a herança dele nas tuas mãos. Amém, Jesus? E aí Paulo vai ser mais profundo ainda. Aleluia, herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Deus entregou tudo nas mãos do Filho. Nós somos co-herdeiros. O que é co-herdeiro? O que... Eu tenho a minha irmã. Cadê minha irmã? Minha irmã está aqui, Regiane. É que nós não temos herança, né? Se nós tivéssemos, nós estava feito. Nós não temos herança. A não ser que a mãe deixe herança para nós. Não sei, não. Eu tô achando que a mãe tá mexendo os pauzinhos. Vai deixar alguma coisa para mim. Tô achando. Mas vamos lá. Minha mãe deixa uma herança para nós. Ela é co-herdeira minha. A minha herança, eu tenho parte na herança, ela também tem. Quem está entendendo, diga amém. A herança de Jesus é sua também. Quem está entendendo, diga amém. E Deus exaltou o nome de Jesus sobre todos os nomes, a qual a Ele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Aleluia, essa é a nossa herança. Ninguém pode suportar os filhos de Deus, ninguém pode se submeter, aleluia, e querer passar por cima dos filhos de Deus. Porque somos co-herdeiros com Cristo. Cristo herdou o reino, nós também herdamos. Co-herdeiros. O que é de Cristo é nosso também. Ô pastor, pelo amor de Deus, eu quero isso para minha vida. Então se torne filho. Obedeça a palavra. Ande na palavra. Viva a palavra. Não seja como muitos aí. Muitos que só ouvem. Porque ouvir uma coisa, escutar é outra. Quem ouve, sorta para o outro. Quem escuta, guarda no coração. Isso que é ser filho de Deus. Co-herdeiros de Cristo. Aí Paulo põe uma vírgula aqui. E ele vai falar de uma condição dele. Porque Paulo padeceu. Porque até quando Jesus foi lá no caminho de Damasco, eu já contei essa história várias vezes, você também já sabe da história, foi lá, Paulo em cima do cavalo para prender os discípulos, cai no meio do caminho, uma luz forte brilha no olho dele, ele escuta uma voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele vai perguntar, quem é o Senhor? Eu sou Jesus a quem me persegues. E aí ele levado à rua direita, fica lá na casa, aleluia, Ananias, Deus fala com Ananias é um servo fiel, vai lá até Paulo. Mas antes Ananias pensa e fala, Senhor, mas Saulo é matador de cristão, Saulo está acabando com a tua igreja, o que eu vou fazer lá, meu Senhor? E Deus vai falar para Ananias, esse é um vaso escolhido por mim, e ele vai aprender a padecer pelo meu nome. Padecer. Então Paulo vai colocar a condição dele aqui, porque Paulo tem certeza que ele é filho de Deus. Sabe por quê? Porque ele escreveu em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. A mensagem da cruz para o mundo é loucura, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E olha o que ele vai dizer. Se certo que com ele padecemos. Interessante. Deus falou que Paulo ia padecer e Paulo padeceu. E Paulo levou isso a sério, eu tenho que padecer. Se Cristo sofreu, eu também vou sofrer. Pelo amor de Jesus Cristo. Mas agora fala para mim,
Chega lá fora. Quem quer aceitar o Senhor Jesus? Eu. Quem quer ficar rico? Quer ganhar muito dinheiro? Quer aceitar Jesus? Quer. Mas fala assim, quem quer padecer pelo nome de Jesus? Ó, não fica um. Não fica um. Que dá a cara a tapa e fala assim, não, eu vou padecer por esse nome. O que é padecer por esse nome? É lutar, sofrer em angústia, aflição, seja o que for, mas eu não paro de pregar esse nome. Eu não paro de levar esse evangelho. Posso enfrentar cadeia, prisões, o que for, mas eu não paro de pregar esses nomes. Isso é padecer pelo nome de Jesus. É você colocar a tua vida a dispor de Deus. E ele diz, se certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então Jesus sabe o que está aqui, ó, no nosso coração. E Ele sabe se nós somos verdadeiramente filhos. Ele sabe se nós vamos, sabe, colocar a nossa vida dentro desse plano chamado Evangelho. E não vamos temer a nada. Sabe o que um dos maiores pregadores do Evangelho disse? Ele disse assim, me dá 100 homens que não tema nada e somente a Deus, e eu ganharei o mundo. John Wesley. Ele falou, me dá 100 homens que não tema nada a ninguém, somente a Deus, e eu ganharei o mundo. Você já pensou nisso, irmão? Um homem que não temia nada, que não colocava obstáculo em nada, que não tinha preguiça para fazer nada para Deus. Um homem que colocava sua vida a dispor do Senhor. Entenda isso. É assim que nós temos que agir. No nome do Senhor Jesus. Porque somos filhos. Nós não somos bastardos. Nós não estamos aqui no endereço errado. Hã? Porque João vai dizer, se você não é filho de Deus, você é filho do diabo. João rasga o verbo. Na epístola, a primeira epístola, a segunda, a terceira epístola de João, ele rasga o verbo. Se você não é filho de Deus, você é filho do diabo. Amém, Jesus? Então nós precisamos dar esse exemplo para o mundo. Para que o mundo olhe em você e enxergue em você um filho de Deus. Amém? Então aquele ali é filho de Deus, aquela lá é filha de Deus. A diferença no trato, a diferença através do Espírito de Deus que é na sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Quem está entendendo? Amém? Hoje eu fui num chá de revelação da irmã Cheryl. E a irmã Cheryl estava ajudando ela nessa batalha para ela engravidar. Então, já há alguns meses, quase 8 meses, eu vim ajudando ela em oração nessa batalha. E aí ficou, quando a gente ficou, ela fica sabendo que ela ficou grávida, fiquei feliz da vida. E não deixei de orar, continuei orando pela vida dela. Aí numa dessas madrugadas da vida aí, orando ao Senhor, eu falei, Senhor Jesus, maravilha, Cheryl está grávida. Meu Deus do céu. Senhor, o que é o neném dela? Eu comigo, orando. O que é o neném dela? E Deus falou para mim assim, menina. No meu coração, eu ouvi aquela voz. Falei para a pastora. Falei, pastor, ó, é menininha. Mas não falei para Cheryl. Cheryl veio aqui, pediu oração várias vezes. Uma vontade de falar, mas segurei. Vontade de falar, irmão. Mas eu estragar a surpresa, né? Não pode. Eu segurei. Aí chegou lá hoje, lá no chá revelação. Aí o Isaac falou assim, pastor, veio com um adesivinho para colocar aqui assim. Pastor, o que o senhor acha que é? Eu falei, é menina. É mesmo, pastor? É. Nossa. Coloquei menina, pastora. Não, é menino, pastora. Colocou adesivinho, menino. A Laísa, menino. Colocou adesivinho. E eu, menina.
Mas eu sabia porque Deus tinha falado comigo, né? E aí chegou na hora lá, né? Foi uma bênção, nossa, ela chorou de montão, feliz da vida. E, né, se confirmou que era menininha, né? Aí todo mundo olhou para mim assim e falou assim: pastor do céu, eu já sabia, Deus já havia revelado, Deus já havia falado que era uma menininha. Então entenda uma coisa, irmãos, nós precisamos buscar intimidade com Deus. E a intimidade com Deus não é necessariamente estar aqui em cima do púlpito. Não é necessariamente você se vestir como crente. Não é necessariamente você fazer uma teologia, sabe? Nada disso. É você pegar todo o seu ser, e falar: Senhor, está aqui, ó. Eu não mando mais em mim. A partir de agora eu sei. Quem está entendendo, diga amém. Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Quem é filho de Deus aqui, levanta a mão. Amém? Então vamos nos comportar como tal?